Olá, queridos, a paz do Senhor. Vamos para mais um vídeo nesse canal, aprenda junto comigo, e mais uma sequência aí dessas lições de ditados populares ou provérbios, e já estamos aí na lição 12. Então vamos aí conhecer, vocês já sabem qual é o provérbio de que estamos falando, mas para dar mais um suspense aqui para quem ainda não viu o título, nós temos aqui o que seria um burro ou um jumento. E aqui nós temos outro, porém a diferença é que um está, com a orelha para cima e outro com a orelha para baixo, meio cabisbaixo, triste. Então essas duas imagens formam o ditado popular e a lição de hoje que fala sobre esse provérbio. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. E se você ainda não conhece a origem desse ditado popular, prepare-se porque você vai conhecer a partir de agora. Então nós temos aí a origem desse provérbio. Quando um burro fala, o outro abaixa a orelha. Então esse provérbio popular brasileiro, de caráter metafórico e satírico, é bastante utilizado no cotidiano para sugerir que, quando alguém está falando, o outro deve escutar em silêncio, especialmente se quem fala é considerado mais sábio ou surpreendentemente sensato. Também pode carregar um tom irônico, apontando que até alguém aparentemente tolo, como no caso o burro, pode dizer algo digno de atenção, e que o outro, que talvez se considere mais inteligente, deve demonstrar humildade, abaixar a orelha e ouvir atentamente. No caso, não está escrito aqui, mas seria isso, né? Ouvir atentamente até o final, para poder depois dar a sua sugestão, ou dar o seu parecer, sua análise, enfim, né? Mas primeiro ouvir, depois falar. Embora não haja um registro exato e datado de sua origem, a expressão nasce da observação do comportamento real dos burros ou jumentos, animais que, ao se verem em confronto ou diálogo, usam o movimento das orelhas como forma de comunicação. Um burro que abaixa as orelhas normalmente está se colocando em posição de submissão ou atenção. Com o tempo, essa expressão foi incorporada à sabedoria popular como forma de ensinar, de modo bem-humorado, que é preciso saber ouvir, especialmente quando menos se espera que o outro tenha algo relevante a dizer. E aí nós colocamos uma imagem que retrata bem esse texto, onde existe um menino, um garoto aí, pequeno, de, sei lá, 8, 10 anos, e um homem, já feito, adulto, e com as suas vestimentas sociais, possivelmente, de repente, um executivo, um diretor de empresa, e ele está dando atenção para o menino enquanto ele fala alguma coisa. Não sei se está ensinando, ou está dando alguma sugestão, ou está pedindo alguma coisa, mas ele está dando atenção para o menino, E trazer agora para a luz da Bíblia, para um exemplo bíblico, nós temos aí a história da jumenta de Balaão, que é, no caso, o exemplo onde esse provérbio, esse ditado popular se aplica, nos livros da Bíblia. Então, lá em Números, capítulo 22, versículos 21 até o 33, nós temos a história completa da jumenta de Balaão, e nós vamos ler agora. Nós não, Deixa que eu leia e você apenas ouve. Então aí, nós temos a partir do versículo 21. Então, Balaão levantou-se pela manhã e albardou a sua jumenta, e foi-se com os príncipes de Moabe. E a ira de Deus acendeu-se, porque ele se ia, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. E ele ia caminhando montado na sua jumenta, e dois de seus moços com ele.
Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor. Então, a jumenta viu o anjo, mas Balaão não, né? Então, pois a jumenta o anjo, viu, pois a jumenta o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que desviou-se a jumenta do caminho e foi-se pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Afinal, era apenas um animal de carga, um animal, né, de transporte. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda de vinhas, havendo uma parede desta banda e uma parede da outra. E vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor novamente, e Balaão não, apertou-se contra a parede e apertou contra a parede o pé de Balaão, pelo que tornou a espancá-la, segunda vez que ela apanha. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se no lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar nem para a direita nem para a esquerda. E vendo a jumenta o anjo do Senhor pela terceira vez, deitou-se debaixo de Balaão, e a ira de Balaão acendeu-se e espancou a jumenta com um bordão. Ele estava cego, não estava vendo o anjo do Senhor, porque ele estava desobedecendo a instrução de Deus, que disse para ele não ir, e ele foi, e por isso os olhos deles não estavam enxergando o anjo do Senhor à sua frente, mas a jumenta, um simples animal de carga, estava vendo o anjo do Senhor, né? E ela estava fazendo a coisa certa, parando. Por quê? Porque ela reconhecia ali a autoridade de Deus, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão. Então a jumenta falou, um animal jumento falou: que te fiz eu que me espancasse essas 3 vezes? Agora imagina, você está andando em cima de um jumento e ele fala pra você que nem o burro do Shrek. É complicado, hein? E Balaão disse à jumenta: por que zombaste de mim? Tomara que houvera espada na minha mão, porque agora te mataria. Ou seja, ele nem sequer achou estranho a jumenta falar. Ele estava cego e não viu o anjo do Senhor. Foi necessário Deus abrir a boca da jumenta e dar a ela a condição de falar para que ele pudesse ouvir, já que ele não estava vendo o anjo do Senhor, né? Aí a jumenta falou novamente: porventura não sou eu a tua jumenta, em que cavalgaste desde o tempo em que fui tu até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: não. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão e viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. E o anjo do Senhor lhe disse: porque já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eis que eu saí para te resistir, porque o teu caminho é perverso diante de mim. E a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Se ela não desviara diante de mim, na verdade eu agora te mataria a ti, e ela deixaria com vida. Ou seja, a jumenta que viu o anjo do Senhor acabou salvando a pele e a vida de Balaão, e ele, sem entender, porque estava cego pela desobediência, né, espancou ela sem saber o bem que ela estava fazendo para ele, né? E o anjo acabou falando tudo: eu ia te matar, mas ela desviou do caminho. Um dos episódios mais curiosos e literais das escrituras que ilustram esse provérbio está nesse texto do Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 22. Então, nesse trecho encontramos o Balaão, um profeta que, embora conhecesse a vontade de Deus, decide seguir um caminho motivado por seus interesses pessoais. O contexto dessa história seria o seguinte: o rei Balaque, dos Moabitas, temia a aproximação dos israelitas e por isso enviou mensageiros a Balaão pedindo que ele amaldiçoasse o povo de Israel. Deus disse a Balaão que não fosse
Mas, após a insistência e nova proposta dos emissários, Balaão cede e parte com eles. O milagre aconteceu no caminho. Deus se ira contra Balaão e envia um anjo do Senhor que teoricamente iria ali para resistir a Balaão, e caso ele persistisse em seguir, seria morto. E ele foi com a espada desembaiada para bloquear o caminho. Balaão, no entanto, não vê o anjo, mas a sua jumenta sim. 3 vezes o animal tenta desviar-se do anjo e proteger a Balaão. Por isso, Balaão a espanca repetidamente. Então acontece algo extraordinário. Então, no versículo 28 fala o seguinte, né? Então o Senhor abriu a boca da jumenta, a qual disse a Balaão: o que te fiz eu para me espancar essas 3 vezes? Foi necessário uma jumenta falar para que ele pudesse cair em si, né, cair na real e ver que ela estava protegendo ele. Balaão, ao invés de se assustar com o fato da jumenta falar, eu me assustaria, responde como se fosse algo natural. A conversa segue e o animal repreende Balaão por sua injustiça. Logo em seguida, Deus abre os olhos de Balaão, que finalmente vê o anjo com a espada e se prostra com o rosto em terra. Finalmente, né? A aplicação desse provérbio se dá nesse episódio quando o burro, literalmente a jumenta, fala e Balaão, o homem, reconhece o seu erro e se humilha. Ou seja, quando o burro fala, o outro abaixa a orelha. Aqui o provérbio se aplica de forma perfeita. Quem parecia menos digno de atenção, no caso o animal, revela discernimento maior do que o homem e profeta, né? Ao se deparar com a verdade e tem de calar e se submeter. Agora, essa imagem aí retrata como ficou, né? A expressão de Balaão ao ver que ele, como profeta, não viu o anjo do Senhor, não sentiu a presença de Deus, não teve discernimento para entender a situação. Enquanto isso, o seu animal, a sua jumenta, um animal de carga que nem falava, teve que falar, né? Por ter visto o anjo, teve que falar para repreender o seu dono. Esse é um exemplo em que Deus usa uma criatura considerada sem entendimento para ensinar, repreender e mostrar que às vezes a verdadeira sabedoria vem de onde menos se espera. O provérbio, nesse caso, se cumpre em sentido literal e espiritual, certo? Então aqui nós aprendemos sobre o quê? Sobre a obediência a Deus, ou nesse caso a desobediência, né? E a se humilhar perante a verdade que é revelada, né? Através de algo ou de alguém em que a gente menos esperava que pudesse revelar alguma coisa, né? Um animal, no caso, né? Mas aí, diz pra mim o que você achou dessa lição, né? Comenta aí, coloca nos comentários se você gostou dessa história da origem do provérbio e dessa aplicação nesse exemplo bíblico, né? Escrito aí na passagem de Números, no capítulo 22. E se você quiser aprender mais sobre esse provérbio, no caso, passando aí a visão para o texto bíblico, né? Se você quiser aprender mais, você pode adquirir o PDF dessa lição, que fica, no caso, no nosso grupo de WhatsApp. É só você entrar lá, o link está no primeiro comentário fixado, e você solicita o PDF e a gente repassa para você. E se você também quiser, você pode solicitar, né, o PDF do sermão que nós preparamos aqui também, referente a esse exemplo bíblico da jumenta de Balaão. Então nós preparamos um sermão com vários tópicos mais aprofundados, né, nessa passagem, onde nós vamos aprender muito mais sobre a obediência a Deus, sobre reconhecer, né, e enxergar os sinais de Deus, né?
e se humilhar também perante a voz de Deus, reconhecer a voz de Deus, né? Então, se você quiser, pode também solicitar o PDF do sermão que nós preparamos para vocês. Fazemos aí o modelo também em PDF, né, no caso, para você também, certo? E em breve nós vamos preparar, né, que até então eu tenho disponibilizado os PDFs através do grupo de WhatsApp, onde você entra lá, solicita e a gente entrega o PDF para você. Mas estamos preparando aí um blog, um site, né, onde podemos hospedar todos as lições, né, em PDF, para que as pessoas possam entrar nesse site e pegar o PDF que ela quiser, ou vários PDFs ao mesmo tempo, e ainda assim ver a imagem de cada lição, junto com o texto dela, que no caso foi passado aqui através desses slides, ok? E você que chegou até aqui, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá esse apoio pra gente. E também ative o sininho de notificação para que você possa receber todos os nossos vídeos, inclusive os nossos devocionais diários, que eu também posto tudo lá no nosso grupo de WhatsApp. Então, se você quiser entrar no grupo, o link está no primeiro comentário fixado, ok? Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, parentes e vizinhos, qualquer pessoa que você acha que se interesse pela origem de provérbios, de ditados populares, e automaticamente estaria evangelizando para que essas pessoas possam também conhecer um pouco mais sobre a história da Bíblia, certo? Então é isso, vamos ficando então por aqui. Um grande abraço a todos vocês, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.